O humor do mercado financeiro muda no dia 1º de dezembro, com expectativas de altas para o final do ano. Fala investidores, aqui quem fala é o Marco, sejam muito bem-vindos ao canal da Trading Center. E pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês tudo o que está rolando no mercado financeiro, principalmente no mercado de criptomoedas, nesse exato momento, com atualizações de Bitcoin, Ethereum, os principais índices do mundo, o SDX e entre outros índices, além, é claro, das principais notícias que estão rolando no mercado. A gente vai olhar o mercado americano, o mercado asiático e o mercado europeu. Então, sem muita enrolação, vem para minha tela que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Então, agora vocês já estão vendo a minha tela e essa aqui vai ser a nossa estratégia. A gente vai dar uma olhada no gráfico do Bitcoin, do Ethereum, do SDX, do EURUSD, que deu um belíssimo sinal de compra recentemente, no gráfico do petróleo e do S&P 500 no final da live. A gente também vai olhar um pouquinho sobre macroeconomia, sobre as notícias do contexto macroeconômico, sobre as notícias do contexto de criptomoedas e passar por cada um desses gráficos aqui, tá? Então, sem muita enrolação, vamos começar aqui diretamente com o nosso calendário econômico. Vamos ver o que vai acontecer no dia de hoje, o que os investidores estão esperando. Então, macroeconomia, calendário econômico, tá todo mundo esperando essas três notícias que vão sair no dia de hoje, tá? Principalmente essa de 10h30, que vai ser os pedidos iniciais por seguro-desemprego. Basicamente, esse dado vai mostrar como está o mercado de trabalho americano, se ele está resiliente ou não. A gente já consegue mais ou menos meio que prever ele e já ter a ideia de que é um mercado muito resiliente, assim como a gente está vendo na Europa, tá? Pessoal, a expectativa da inflação, né, ou melhor dizendo, a expectativa da taxa de juros que controla a inflação, ela tá com 78,2% das pessoas acreditando que o aumento da taxa de juros na próxima reunião do dia 14/12 vai ser um aumento de apenas 0,5 base points, ou 0,50 base points. Então o mercado já está mudando de humor, o mercado está se transformando em um mercado bastante otimista, tá? Então essa expectativa na desaceleração da taxa de juros está fazendo as principais altcoins, está fazendo o Bitcoin subir e também os principais índices mundiais, tá? Notícias do contexto macro, vamos lá para a Ásia então. Os mercados asiáticos negociaram em alta nessa quinta-feira, mantendo o otimismo da recuperação de Wall Street depois que o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, confirmou que o Banco Central pode implementar incrementos menores na taxa de juros de dezembro. Então é exatamente isso que eu estou falando com vocês. E não é somente na Ásia, na Europa também. Olha só, o pan-europeu Stock 600 sobe 0,5% no final do pregão da manhã, com as ações de tecnologia liderando os ganhos, enquanto o setor de recursos básicos caem. Então, como o mercado já está começando a precificar fundos, investidores que se protegeram nos recursos, né, do setor básico, que são os setores mais seguros da economia, eles estão migrando agora, tirando seu capital desses setores mais fortes e migrando para a renda variável, né? Eles estão se expondo ao risco. E a gente consegue perceber o seguinte: a taxa de desemprego na zona do euro caiu para 6,5% em outubro, antes 6,6% em setembro, um sinal de um mercado de trabalho resiliente, mesmo com a proximidade de uma recessão econômica. Então o mercado já começa a precificar uma alta nos mercados voláteis, mesmo sabendo que a gente vai ter recessão econômica na Europa, vai ter recessão econômica nos Estados Unidos e assim por diante. O mercado de trabalho ainda mostra estar muito resiliente, muito resistente a toda essa questão, a todo esse colapso econômico, mas, de fato, a gente já pode prever essa recessão tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E mesmo assim, as ações, mesmo assim, os índices continuam subindo. Então, o mercado já está precificando alta nos ativos voláteis, tá? E não é diferente nos Estados Unidos. Olha só, os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos operam em leve baixa nas negociações matinais de quinta-feira, com os investidores refletindo a fala do presidente do Banco Central, Jerome Powell, de que o ritmo dos aumentos da taxa podem ser desacelerados já em dezembro, mas alertou que a política monetária provavelmente permanecerá restritiva por algum tempo, até que surjam sinais reais de progresso na inflação. O mercado americano, então, um pouquinho, né, com medo, mas já já eu vou te mostrar como o mercado fechou, como o S&P 500 fechou, tá? As observações de Powell se dão com alguns sinais de que a inflação está diminuindo e o mercado de trabalho está afrouxando. Apesar de alguns desenvolvimentos promissores, temos um longo caminho a percorrer para restaurar a estabilidade de preços, disse Powell no Brookings Institute. Powell também alertou que os dados de curto prazo podem ser enganosos e que ele precisa de evidências mais consistentes. Então ele está alertando o mercado financeiro, porque está todo mundo na euforia já, todo mundo já precificando um mercado mais caro, um mercado de renda variável mais caro.
E é exatamente isso que a gente vai ver em breve, tá? Mas antes de tudo, vamos passar aqui rapidinho para as notícias e o contexto do mercado de criptomoedas, né? Mercado em mudança de sentimento, como eu já coloquei em algumas lives aqui para vocês, tava bastante difícil fazer previsões de alta ou de baixa. E olha só, turma, os mercados de criptomoedas operam em alta depois que o presidente do Federal Reserve, né, Jerome Powell, sinalizou na quarta-feira que o Banco Central poderia desacelerar. É o que eu já falei com vocês. Então, todos os mercados estão operando em alta por causa dessa sinalização do presidente do Banco Central, tá? Os indicadores de análise técnicas tradicionais sinalizam a exaustão da tendência de baixa no Bitcoin, a principal criptomoeda por valor de mercado, mas alguns especialistas pediram cautela, já que o preço do Bitcoin ainda não satisfaz todas as condições necessárias para confirmar um fundo de mercado em baixa e um renascimento altista. Vimos 3 tentativas este ano que eventualmente falharam. Precisamos esperar que o Bitcoin seja negociado acima da sua média móvel de 21 semanas, acima do preço de 20.851 dólares. O Bitcoin afundou abaixo de 15.500 dólares há 2 semanas, quando os mercados começaram a sofrer as consequências da implosão da exchange cripto FTX. Mas a maior criptomoeda por capitalização de mercado começou a subir na segunda-feira, em meio à esperança dos investidores de que Powell e outras autoridades do Fed tenham encontrado tranquilidade em indicadores econômicos, mostrando que a inflação e a ameaça de uma recessão estão diminuindo. Então é exatamente isso que a gente está comentando. E se a gente puxar aqui agora, olha só, no gráfico do Bitcoin a gente consegue ver já que o mercado está subindo, né? Está em uma alta, fez até, a gente pode descrever aqui um pivôzinho de alta, né? Então o início de uma tendência de alta. Eu tomaria bastante cuidado, porque a gente ainda continua aqui em cima dessa região de resistência, né? Uma região de resistência de preço. Olha só, tocou aqui uma vez e negou essa região. Pode ser que isso aconteça novamente nesse ponto de entrada. O nosso sistema está comprado nessa região de 16.818 dólares. Quem efetua essa compra, uma recomendação que eu posso deixar aqui para vocês é já colocar a ordem no 0 a 0, ou seja, para que você não perca mais nessa posição. Então, o Bitcoin sendo cotado agora a 17.132 dólares por unidade, tentando romper essa região, esse canal de lateralização que foi formado. E se for rompido, né, com muita força, a gente pode ver o Bitcoin decolando aí no curto prazo. Ethereum, a mesma situação, testando essa região de resistência. Ethereum que também está numa posição compradora, né, uma posição compradora nessa região aqui, deixa eu mostrar para vocês, na região de preço de 1.263 dólares por unidade, já pegou o primeiro alvo, que foi um alvo de aproximadamente 2,53%, então o Ethereum já dando take aí, o stop está vindo aqui embaixo. Um aconselho para quem pegou essa operação de compra, realiza ali boa parte do lucro e já coloca a ordem no 0 a 0. Vamos ver o SDX então caindo forte no diário, caindo forte também aqui no gráfico de 4 horas, fazendo esse movimento de baixa tradicional, que é a característica de uma tendência de baixa, fundos e topos descendentes, né? Vamos puxar aqui agora o EURUSD que deu essa entrada aqui no semanal, né? Eu mostrei para vocês nas últimas lives e parece que essa entrada está sendo confirmada, então, com toda a mudança de sentimento do presidente do Banco Central americano, né, já sinalizando aí uma diminuição no aumento de taxa de juros. Então o EURUSD está num bom ponto de compra. Para quem comprou nessa região, um conselho é já coloca a ordem no 0 a 0, porque essa operação ela já está rentabilizando em cerca de 1% aqui dentro do EURUSD, tá? Dentro do mercado Forex. Pessoal, o petróleo, a mesma situação, gráfico de 4 horas na tela. Olha só, o mercado vinha uma tendência de queda, né? E agora ele sai dessa tendência de queda e dá uma operação de compra, uma operação que deu já algo em torno de 2,5% de rentabilidade. O petróleo, ele é interessante porque ele é diretamente proporcional ao Bitcoin, tá? Muitas das vezes isso acontece. Então, se o petróleo está subindo, provavelmente a gente vê o Bitcoin subindo também. Beleza? E para finalizar, S&P 500, igual eu falei com vocês, o mercado americano está muito otimista com as falas de Powell, né? Ontem a gente viu uma abertura de mercado que não foi legal, o mercado caindo, né? Tanto é que a nossa matéria ali mostra que o mercado estava caindo, mas olha só, a última vela do dia, a última vela de 4 horas, mostrou um otimismo muito forte para o S&P 500 e uma tendência de alta muito bem definida. Isso tudo depois da fala do Powell, tá? Então, mercado americano, mercado asiático, mercado europeu, todos otimistas com a fala do presidente do Banco Central americano, e também o mercado de criptomoedas que ficou muito otimista aí com essa diminuição no aumento de taxa de juros.
Então é isso que está acontecendo hoje no mercado financeiro, é isso que está rolando hoje no mercado de criptomoedas com o mercado tradicional. EURUSD, então, identificando aí essa mudança de sentimento mais brevemente, a gente pode ficar de olho nele nos próximos dias, nas próximas semanas, e é isso que eu queria falar hoje com vocês, tá? Então, pessoal, hoje eu não consegui fazer uma live aqui no canal, então eu trouxe um vídeo trazendo para vocês tudo que está rolando, porque a gente está desenvolvendo mais sistemas, a gente está estudando muito mais a fundo, a gente está procurando aí mitigar o risco ainda mais, ou seja, diminuir o risco ainda mais. Eu já encontrei algumas soluções, que é utilizando o mercado de opções e fazendo hedge das nossas posições, tá? Num futuro próximo eu vou apresentar para vocês e vou mostrar para vocês essa estratégia, beleza? Pessoal, então um forte abraço a todos, fiquem com Deus, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o like no vídeo. Falou, valeu, é nóis!